Olá, turma, boa noite. Tu já começou? Nem recebi notificação ainda. Agora já entrou, já tem gente aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Começamos mais uma live. Vou aceitar aqui a nutricionista Emanuela. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo pessoal que está com já. Espero que todos estejam bem em casa. Estou sem áudio, né? E agora? Agora sim. E vocês estão me escutando? Manu, você está me escutando? Tô. Agora eu tô escutando. Dá para ver direitinho? Dá para escutar bem. Só um pouquinho. Mariane, você está me escutando? Pessoal, vocês estão me escutando? Agora voltou, né? É isso aí. Obrigado, Lavínia. Tudo bem, gente? Tudo bem? Oi, Manu. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Tá bom. Olá, pessoal. Então, Manuela, a gente está conversando que nós estamos aqui hoje conversando, mais uma live, que eu acho que foi uma ferramenta muito interessante nesse mês, né? Que é o mês Maio Roxo, que é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinal. E a ideia é a gente conversar hoje sobre nutrição em doença inflamatória intestinal. Eu acho que essa ferramenta live pegou de um jeito bom, né, nesse momento, principalmente, e também provavelmente a gente vai continuar. Eu estava pensando isso, Manuela, da gente talvez fazer alguma coisa, talvez mensal. Vamos depois a nossa equipe vai ver isso tudo. Olá, Simara, acabei de ver você entrando aqui. Pessoal, então assim, ó, hoje a gente vai bater um papo com a nutricionista Emanuela, certo? Sobre a nutrição e doença inflamatória intestinal. Lembrar que não é uma consulta, né? Lógico que a gente vai tentar responder as perguntas que porventura vierem aqui, mas a ideia é nós discutirmos de uma maneira geral um bate-papo sobre nutrição, que talvez, em doença inflamatória intestinal, que talvez seja um dos tópicos mais importantes, até às vezes controverso, a questão da alimentação, né? E por tudo que envolve vários fatores em doença inflamatória intestinal. Então, eu vou começar a apresentar a nutricionista Emanuela Ueno. A Emanuela é formada em nutrição pela Univale no ano de 2000. Ela trabalha como chefe da nutrição clínica no Hospital Santa Isabel há 19 anos. Ela atuou como professora na FURB por mais de 8 anos aproximadamente. Ela fez especialidade em gestão de nutrição clínica e especialista em terapia nutricional e nutrição clínica pelo Grupo GANEP de São Paulo. E ela faz parte da nossa equipe multidisciplinar, junto com a enfermeira Laís, junto com a Débora, nossa secretária, junto com a nossa psicóloga Josi, para dar maior atendimento, que a gente entende que doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, como outras patologias do tubo digestivo, hoje não tem como, se não for
atender de uma forma conjunta. Certo, Manuela? Certo. Isso aí. Manu, vamos conversar, assim, vamos começar a conversar assim de uma forma até bem, bem direta, assim. Me passa uma receita única de nutrição para doença inflamatória. Tem isso? Tem no seu computador pronto isso? Ou como é que realmente funciona isso? Não existe. Né? As pessoas, a gente tem publicações, algumas recomendações, guidelines, porém, é um tratamento individualizado. Então, até a consulta da nutricionista, primeiro atendimento, leva em média 1 hora. Por que tanto tempo? Justamente porque não existe uma receita de bolo. Né? Como já foi dito nas outras lives, até na parte de terapia comportamental, na parte da psicologia. Cada ser humano é diferente. Nosso corpo também é diferente, o nosso metabolismo. Então, a nutrição, ela também tende a isso. Então, na primeira consulta, essa 1 hora é um momento onde a gente vai conversar com o paciente, conhecer ele, fazer uma anamnese clínico, anamnese alimentar, com foco então em observar qual é o hábito alimentar desse paciente, o seu estilo de vida, os medicamentos que utilizam, até o turno do seu horário de trabalho, isso influencia muito na parte da sua alimentação. Além dessa anamnese alimentar, a parte antropométrica, que a gente chama, né, que são aferições de medidas para verificar a composição nutricional. Então, medidas de peso, estatura, aferição de circunferência do braço, medidas para que possa ter um diagnóstico nutricional. Então, esse diagnóstico ele envolve tudo isso. Envolve a parte da anamnese clínico, anamnese alimentar e os dados nutricionais. Então, ele tem que ser individualizado. Existem, Deu sim, uma essas travada recomendações. aí. Opa! Não, pode Existem, falar, desculpa. sim, as recomendações, um pouco específicas, mas claro que tem que ter essa individualidade. Até porque não adianta dar um cardápio único, né? De gaveta, porque cada paciente também tem o seu gosto diferente. A gente tem que levar em consideração se ele tem algum tipo de alergia, alguma aversão alimentar, porque a gente precisa estimular ele a comer. Não adianta eu dar um cardápio que não seja real também para a realidade dele, para as condições econômicas. Então, eu não quero oferecer um cardápio que ele desestimule e não vá conseguir se alimentar. Eu preciso oferecer algo que ele se estimule e que não se torne uma dieta, e sim uma mudança no hábito alimentar, uma reeducação alimentar. Perfeito. Eu concordo com você em número e grau, assim. Tanto que a gente trabalha em equipe justamente pela complexidade que é a questão alimentar em várias fases da doença, né? Isso a gente, na primeira consulta lá que a gente atende um paciente, seja com reto colítico, doença de Crohn, e dentro de várias coisas que a gente comenta sobre na primeira consulta, principalmente, o que a gente nota é uma preocupação com a alimentação e existe esse questionamento, doutor, o que que eu vou comer agora? É uma das coisas que eu sempre comento. Agora a gente vai sentar com a nutricionista, vocês vão marcar com a nutricionista, ela justamente porque é uma coisa muito complexa, muito individualizada em relação a isso mesmo. Acho excelente esses comentários que você fez, Manu. Uma pergunta que veio aqui novamente, assim, ó. Você tem alguma informação concreta e tal de realmente assim qual que é os alimentos eles podem curar uma doença inflamatória intestinal assim? Podemos curar a doença inflamatória com alimentação? Como é que se vê isso aí? Uhum. O alimento, ele não cura, né? Nenhuma doença em si. A gente consegue, com a alimentação, fazer prevenções. Então, a alimentação nos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, a proposta é amenizar os sintomas. A gente sabe que existem sintomas, que eles têm fases da doença, uma fase aguda, uma fase de remissão. Então, o objetivo da alimentação é proporcionar mais conforto, melhorar e amenizar os sintomas que a doença pode proporcionar. Teve um comentário aí na live assim, o meu médico me liberou para comer de tudo, né?
Começaram a escrever isso na live aí. Como é que é isso? Vamos pegar esse gancho aí, Manuela. O que você acha disso? Dá para liberar tudo? Como é que é isso aí? Então, como o próprio, né, a gente está falando das doenças inflamatórias intestinais. Então, é uma inflamação no intestino. E a nossa alimentação está super envolvida, porque a gente vai se alimentar e esses alimentos eles vão passar pelo nosso trato digestório. E aonde vai passar? Então, pela boca, o estômago e pelo intestino, aonde ele está cometido e ele está inflamado. Então, esse comer de tudo vai depender também muito da fase que está. Porque fase de remissão geralmente é quando o paciente está sem sentir aquele desconforto abdominal, crises comuns que se tem de diarreia. Nesses momentos, a gente pode até verificar essa manutenção de sintomas, né? Dessa fase de remissão sem os sintomas, e pode aos poucos ir sim liberando os alimentos. Mas na fase aguda, é a fase então que ele tem os sintomas mais agudos, agudizados, que ele está com dor, está com distensão, apresentando diarreia, né? No caso da retocolite, diarreia com sangue. Então, é um momento que a gente tem que ter um bom senso de evitar alguns alimentos que podem piorar essa sintomatologia, né? Então, o nosso intestino, lá dentro, a gente tem uns pelinhos que a gente chama de vilosidades, Sem né? dúvida nenhuma. Doutor, me corrige aí, qualquer coisa, ou complementa. Então, essas vilosidades, elas são tipo uns cíliozinhos que elas vão absorver os nutrientes. Porque quando a gente ingere os alimentos, a gente vai fazer a mastigação, a digestão mecânica, a digestão no estômago, com ácido clorídrico, no sentido de quebrar essas partículas em nutrientes, em moléculas pequenas, para que esses vírus que estão lá dentro do nosso intestino possam absorver essas partículas. E no estado de uma doença inflamatória, geralmente essas vilosidades elas estão alteradas. Há uma disbiose, uma alteração no trato digestório. Então, a gente precisa, no primeiro momento, também recuperar e equilibrar essa flora intestinal, melhorar essa disbiose, proporcionando assim que esses vírus voltem ao seu normal e que consiga também absorver os nutrientes. Porque quando há muita diarreia, qualquer pessoa em si vai perder esses vírus. Então, eles vão ficar pequenininhos e vão comprometer a absorção de muitos nutrientes. Pelo que eu entendi, então você está explicando que é todo um processo, né? Desde que a doença está em atividade, independente do tratamento, mas à medida que há uma melhora em relação ao tratamento, alguma coisa, provavelmente a gente vai ter que adaptar também as fases da alimentação conforme a medida que esse paciente, esse intestino está melhorando também. É uma coisa gradual, é isso que você está falando para a gente, assim. É uma evolução em termos de tratamento, é isso? Isso. Por isso o sentido de também fazer o acompanhamento para que a gente possa ver em que fase está e gradualmente liberando alguns alimentos na medida que ele for melhorando dos seus sintomas. Porque a gente sabe que restringir muito as dietas também pode afetar a parte de deficiência de vitaminas, minerais. Uma porque o intestino já está prejudicado, a absorção já não é tão eficaz. E se a gente começar a restringir muito o alimento, isso também pode comprometer o estado nutricional. Uma das dúvidas que a gente encontra a nível de consulta é na fase em que a gente realmente consegue controlar o processo inflamatório, que a gente chama que a doença está em remissão, que o paciente está bem, sente-se bem necessariamente, a gente até comenta que a gente libera um pouquinho mais a alimentação, que antes foi muito restrita. Uhum. Eu posso entender liberar a alimentação como entender comer de tudo? Não. Liberar Mesmo se eu me alimentação... sinto bem, mesmo se eu estou me sentindo bem, eu posso comer de tudo? Não, daí vai entrar a parte da nutricionista mesmo, né? Porque Perfeito. o comer de tudo é no sentido de liberar alimentos que antes poderiam ser saudáveis, mas naquele momento não se pode consumir. Por exemplo, as fibras
são alimentos contidos mais em verduras, frutas, principalmente cruas, que no momento que ele está naquela fase aguda, com aceleração do trânsito intestinal, com muita diarreia, a gente vai evitar alguns alimentos que possam acelerar esse trânsito intestinal. Mas eles são saudáveis. Mas nesse momento se pede isso. Então, quando se comer de tudo, seria liberar alimentos saudáveis. Sempre com a visão de ter uma dieta equilibrada, saudável. A gente, né, acaba lembrando sempre da nossa reeducação alimentar baseada na pirâmide, né? Então, tem uma proporção ali que eu preciso ingerir carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, bastante hidratação. Porque uma alimentação saudável também não é só comer verduras e frutas. Eu preciso ter fonte proteica, que é carne, leite, derivados, para melhorar a parte da pele, cabelo, cicatrização, que são a fonte de proteína, que são os chamados construtores, assim eles são denominados, né, para a nossa função do corpo. E as fibras, as vitaminas, os minerais contidos mais nas frutas e verduras, mais os carboidratos, que são também fontes, são a maior fonte nossa de energia, que está no pão, no macarrão, na batata. Eles também necessitam ser consumidos. Então, o que a gente tem que levar só em consideração é a quantidade e a qualidade que está se preparando esse alimento, né? Então, nessa forma, sim, a gente libera, mas sempre de uma forma equilibrada. Perfeito. E você tem alguma orientação, principalmente, acredito, quando a gente já está numa fase de remissão, em relação a álcool, bebida alcoólica? Como é que você conversa sobre a questão de consumo de álcool nessa fase, principalmente, logicamente, que o paciente já está numa fase mais de controle da doença? Eu tenho minha visão, quero escutar da nutricionista agora. Olha, se ele está na remissão, eu até libero esporadicamente, sempre com bom senso. É, lógico, é isso mesmo. Nem tudo dói, né? Nem tudo que faz mal vai doer necessariamente, né? E nem tudo que faz mal vai doer de imediato, né? E isso é uma coisa que eu acho que tem que trabalhar muito mais na conscientização do que necessariamente esperando que eu vou sentir alguma coisa necessariamente, né? Concorda com isso, Manuela? Sim, concordo. E uma pergunta que eu queria aproveitar você assim, quais são os alimentos que hoje, independente da fase da doença, mas que são vistos como potenciais vilões para a doença inflamatória intestinal, assim? Existe algum grupo de alimento em que quem é portador de doença inflamatória teria que ter um pouquinho mais de respeito ou de medo, ou até evitar? Existe algum que foi comprovado que tenha talvez um pouquinho mais de impacto no processo inflamatório da doença? Os alimentos gordurosos, as frituras em si, hoje se fala muito que ele pode desencadear mais desconforto e, né, desencadear esses sintomas mais agudizados. Condimentos, então, também eles são mais fortes, mais ácidos, pode agredir um pouco a flora intestinal. E que mais? Que eu me lembro assim, a cafeína, por vezes, também ele pode estar contribuindo. Então, cafeína, não só o café, mas a gente coloca também como chá preto, chá mate, né? Refrigerantes à base de cola, são alimentos que possivelmente são irritantes e podem influenciar negativamente para que esses sintomas aconteçam, né? E a discussão da lactose e do glúten entra nisso aí também, Manuela? Então, quando o paciente está numa fase bem agudizada, com diarreias frequentes, de um período mais crônico, a minha conduta é realmente, naquele momento, estar restringindo a lactose, né? A gente sabe que a lactose é digerida por uma enzima lactase, que nesses períodos também ele tem maior dificuldade, a gente acaba não tendo ela para fazer isso, então ela vai proporcionar mais desconforto e má digestão. Em alguns casos, eu também restringo o glúten, mas é momentaneamente. Então, o glúten se fala muito, né? Às vezes tem modismos aí de estar restringindo o glúten para tudo, mas ele tem que ser moderado. Até
justamente para não evitar futuramente, a longo prazo, uma restrição tão grande que ele possa desenvolver alguma deficiência nutricional, né? Ou seja, existe os momentos de restrição, existe os modelos de restrição também, né? É isso que é extremamente importante, não é? Isso. Vai ter momentos e períodos que a gente vai restringir lactose, glúten, e aos poucos, dependendo do sua evolução, da sua condição clínica, a gente vai liberando novamente. Então, isso é um dado que eu bato um pouco nessa tecla, de que, na verdade, o acompanhamento, a orientação nutricional, ela deve fazer parte de um certo acompanhamento. Eu sou um pouco crítico naquela visão em que a pessoa vai numa nutricionista para entender toda essa questão e daqui a pouco vai uma consulta só, não vai mais, e a gente sabe que o quadro muda, a doença vai mudar de fase, as necessidades vão mudar, vão ser diferentes em uma semana, 15 dias, 30 dias, né? Qual que seria o ideal, a forma de acompanhamento ideal, que todas as pessoas deveriam, na minha opinião, deveriam ir para uma nutricionista, sentar e discutir a questão da nutricional, e de quanto em quanto tempo, na verdade, que seria ideal eles fazerem uma reavaliação, assim, como é que você gostaria que fosse o modelo mais ideal de acompanhamento de um quadro desse? Perfeito, assim, realmente precisa o doutor ter esse acompanhamento, né? A gente sabe que muitos, na fase, às vezes, que descobriu a doença, na fase realmente que está mais irritado com os sintomas, procura atendimento e depois acaba esquecendo. Realmente, esse acompanhamento, ele necessita ser mais constante. E o meu ideal, acho que seria em torno de a cada 3 meses, porque a gente sabe que o nosso cérebro vai se condicionando, vai se acostumando, né? E se não tem alguém ali para estar firme e forte, revendo alguns hábitos que possam ter excluídos momentaneamente, a gente precisa estar sempre em contato com esse paciente para que ele não perca o foco, né? A gente sabe que é muito comum perder o foco, à medida que eu estou bem, que eu não estou sentindo sintomas, então a gente acaba exagerando um pouco mais. Então, para que se tenha uma linha contínua e não tenha esses altos e baixos, eu acho que uns 3 meses para a gente manter sempre um condicionamento e o foco naquela alimentação determinada para as doenças inflamatórias. Eu concordo perfeitamente, Manuela. Eu acho que esse seria o ideal, que a gente conseguisse passar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e realmente entender tanto quanto importante tomar medicamento, fazer acompanhamento, fazer os exames quando necessários. Eu gostaria realmente que as pessoas tenham essa consciência de que reavaliar a questão nutricional, mesmo quando se sentem bem. Eu concordo com você plenamente. Manuela, eu queria fazer algumas coisas meio joguinho bate rápido aqui, que eu acho que são perguntas bastante práticas. Quais seriam os piores alimentos, então agora vai ser uma coisa meio direta, assim, numa fase diarreica, por exemplo, numa retocolite, que o paciente está em atividade com bastante diarreia, ou mesmo na doença de Crohn, que o paciente está com mais diarreia. Quais seriam os alimentos que seriam piores para aquele momento, assim, de uma coisa bem geral mesmo. A gente sabe que tem a questão muito individualizada, assim. Mas quais seriam os piores alimentos para uma diarreia? Seriam os alimentos ricos em fibras. Principalmente aquelas fibras que a gente chama insolúveis, porque elas não vão ser solúveis em água, então ela não vai absorver a água da luz no intestino, né? E ela vai passar direto. Então, é pão integral, são os cereais integrais, as frutas, verduras cruas. Então, o ideal seria abrandar, cozinhar esses alimentos para que a gente diminua o teor de fibras que eles contêm. Algumas frutas que são mais laxantes também a gente deve evitar nesse momento. Então, ameixa, laranja, maçã com a casca, que ele vai soltar ainda mais o intestino. Perfeito. E aquela complicação, outra complicação que a gente acaba vendo em alguns casos, que é chamado estenose, que é quando o intestino, pelo processo inflamatório, ele faz ele obstrui, ele fecha um pouco, então o caminho por onde o alimento ou as fezes vão passar fica mais estreito. Acaba tendo o que a gente chama de um obstáculo.
Quais são os Uhum. piores alimentos para quem tem algum quadro de estenose, ou seja, áreas mais fechadas do intestino? Quais são os alimentos piores para isso? São os alimentos ricos em fibras. Então, a gente tem que não oferecer esses alimentos. Muitas vezes, até a gente precisa mudar e orientar a consistência da dieta. Em vez de ser livre, às vezes a gente precisa deixar uma dieta mais pastosa, para que facilite mesmo ali, pelo estreitamento, que o bolo fecal ele fique mais fácil de se passar. Então, às vezes, até a consistência mais pastosa a gente precisa orientar. Só que daí entra também a necessidade, por estar mudando muito a consistência, de incluir alguns suplementos. Então, às vezes em forma de pó ou líquido, para não refletir numa deficiência de vitaminas, de aporte calórico e proteico também. Perfeito. Então, até aproveitando esse gancho do suplemento, né, que é umas coisas que é bem claro. Primeiro comentário que eu quero falar é sobre a questão de... A gente estava discutindo aqui sobre retirar alguns alimentos. E vários dos alimentos que você sugeriu para retirar, principalmente numa atividade, ou numa diarreia, ou numa estenose, são alimentos saudáveis. Sim. E aí, mas esse alimento saudável não é importante para o meu corpo? E você está sugerindo a gente tirar? Será que não é um momento bom de nós dois comentarmos que existe padrões para tudo, existem orientações para tudo, né? Porque o que a gente vê é que as pessoas às vezes ficam um pouquinho bitolada demais, um pouco cega demais, em que alimento saudável é o alimento perfeito para tudo. Não é bem Isso. assim, né? Não, concordo plenamente. É fases, né? Então, existe, realmente, é um momento que às vezes a gente vai precisar tirar ali, como eu falei, as fibras que estão mais presentes nas verduras, nas frutas, não que tenham que ser excluídas da alimentação, mas às vezes a gente tem que preparar de uma forma diferenciada, cozida, não crua, né? Alguns realmente a gente vai ter que evitar. Por isso, a importância desse acompanhamento, de ver até que momento a gente faz essa restrição. E hoje em dia a gente também tem muito apoio desses suplementos alimentares, né? Várias opções de sabores, de consistências, que isso vai nos ajudar de alguma forma garantir uma oferta segura de vitaminas e minerais que às vezes ao longo do dia a pessoa não vai conseguir ingerir. Então esses suplementos são bem-vindos em alguns momentos justamente para evitar que se complique mais a doença. Então, pelo que eu entendi, na verdade, pelo fato de a situação atual de cada caso em que eu vou ter que tirar algum grupo de alimento, isso faz com que o paciente corra risco de não conseguir receber a quantidade de caloria, de nutrientes necessários, certo? Porque eu tive que excluir alguns grupos de alimentos. Certo. Só que esse portador, esse paciente, ele precisa comer, ele precisa de caloria, ele precisa de proteína. Aí que entra o auxílio justamente dos suplementos. Está correto essa linha de raciocínio? É isso mesmo? Isso, correto. Perfeito, Até perfeito. porque, lembrando, existem fases da nossa vida, né? Então, a necessidade calórica, proteica de uma criança difere de um adulto, de um idoso, de uma gestante. Então, tudo isso são particularidades das fases, das nossas fases. E aí a gente tem que impor ainda, na situação da doença inflamatória, mais algumas recomendações específicas. Então, realmente, difere muito em cada fase da vida e por isso, às vezes o suplemento ele vai ser bem-vindo em alguns momentos. E existe suplemento específico para fases, para diarreia, para intestino preso, para doença inflamatória? A gente tem nesse nível de oportunidades hoje em dia? Uhum. Essa especificidade, assim, né? Então, existem suplementos que não contêm a lactose, sacarose, então é no momento que o paciente está na fase mais aguda. Existem suplementos bem mais calóricos e proteicos concentrados para aquele que às vezes a gente observa muito em consultório o medo de comer, né? Então, às vezes ele se desnutre e perde peso porque ele tem medo, ele não quer sentir a dor, ele não quer ir no banheiro, ele não quer ter diarreia e ele acaba inibindo, não querendo se alimentar
para não sentir esse desconforto. Então, existem suplementos mais calóricos e proteicos que vão ajudar a ofertar essa quantidade diária que precisa ser consumida. E existem também um suplemento específico da doença inflamatória, que tem componentes ali que ajudam, né? Que tem componentes anti-inflamatórios que auxiliam também no tratamento. Acho que isso ficou muito claro, o, o quão complexo que é uma orientação nutricional em doença inflamatória, mas ao mesmo tempo, né, que isso acaba até nos assustando um pouco, o quanto que a gente consegue realmente hoje, já que pessoas como você que estudam isso, entendem isso e sabem em que momento, como realmente fazer isso, né? Eu acho que é fundamental isso que você está comentando com a gente aqui, no sentido de nos tranquilizar, né? A gente sabe o quanto que dá para trabalhar, podemos dizer assim, apesar de ter um quadro um pouco mais grave de doença inflamatória, saber que existe realmente todo um estudo, toda uma orientação que fazer com isso, correto? Correto. Outra, colocando também, né, puxando para o meu lado, né? Então, a nutrição ela também é importante na fase de pacientes que têm planos cirúrgicos. Hoje se fala muito, né, Bom, do preparo imunológico, do paciente que vai para uma cirurgia, né? Então, esse trabalho em equipe é fundamental, né? E a gente vê isso na nossa equipe, a gente discute os casos, a gente sabe com antecedência até quando o paciente vai ser internado, para que a gente possa até auxiliar nesse preparo. Então, existem suplementos que a gente chama imunomoduladores, são suplementos mais ricos em proteína, arginina, ômega 3, que são suplementos que eles vão auxiliar no pós-operatório, no sentido de evitar complicações cirúrgicas, no sentido de otimizar a cicatrização da pele, evitar aquela decência de sutura. Então, a gente pode estar melhorando essa recuperação do pós-operatório quando o paciente está bem nutrido. Que hoje os estudos falam e são super evidentes de que a desnutrição ela aumenta o risco de complicações. Ela aumenta o tempo da cicatrização, a cicatrização estando mais exposta, né, o corte cirúrgico, a incisão mais exposta, mais risco de pegar infecção, maior tempo de hospitalização, isso ninguém quer, né, todo paciente quer se recuperar e logo ir para casa. Então, a nutrição, ela pode contribuir muito, né, eu sempre digo que a nutrição, ela faz parte do tratamento, ele é coadjuvante no tratamento todo, tanto clínico como cirúrgico. Então, o pré-operatório a gente pode estar modulando, melhorando esse sistema imune para que ele tenha uma boa recuperação, né? E o pós-operatório também é importante, porque dependendo do local, às vezes que vai ser necessário ter essa ressecção intestinal, a gente também vai ter que cuidar um pouco da alimentação no início e aos pouquinhos também a gente vai ter que estar acompanhando e liberando gradativamente a alimentação para esse paciente. olha só, né? Tudo que você falou, né, sobre a questão de cirurgia, o quanto que é fundamental, importante, uma orientação alimentar, sem dúvida nenhuma, antes e pós-cirúrgico, né? Não é aquela coisa atropelada, vou operar, vou marcar consulta com o cirurgião, eu vou, né? As pessoas, eu acho que esquecem um pouco isso, né? Eu acho que está na hora de tanto a parte médica como os próprios pacientes, eles entenderem o quanto que é importante, né? Existe já isso, essa semente está muito clara já na parte médica, principalmente a gente vê isso hoje cada vez mais, cirurgiões se preocupando com o estado nutricional do paciente, né? Eu acho que dá para trabalhar isso muito bem, do jeito que você está falando, eu concordo plenamente, Manuela. Uma pergunta que apareceu aqui, e a gente já teve isso junto a alguns casos que a gente acompanhou, assim, a gente falou super bem sobre essa questão de orientação, de suplementação com os suplementos, mas os próprios suplementos podem realmente trazer alguns desconfortos também, né? Não é infrequente a gente ter que acertar a dose do suplemento, quantidade por dia, né? Não é para a gente fechar o olho, pegar a latinha lá, encher o pó, virar e achar que tudo vai dar ok, né? Também, isso também tem que ser acompanhado, né? Essa é a importância da nutricionista junto. Sim, com certeza. Então, às vezes tem suplementos que dizem, a recomendação é 3 vezes por dia.
Mas eu prefiro dar uma vez e ele tome ao longo de 15 dias do que ele tomar 3 vezes ao dia e tomar 2 vezes, né? 2 vezes só, 2 dias, na verdade, E porque acabar. ele tomou muito, enjoou e não quer aderir ao tratamento. Então, prefiro dar menos frequência, menos quantidade ao dia, uma, e que ele tome ao longo de 15 dias do que tomar 3 vezes só 2 dias. Então, realmente é questão de ajustar, né? Até tem pacientes com que preferem, às vezes, suplementos sem sabor. Hoje também tem essa alternativa, às vezes, de um suplemento que não tenha muito sabor, que seja mais um sabor neutro, né? Ou ele em pó realmente que possa ser adicionado em comidas salgadas. Então, existem estratégias que estimulem ele a comer melhor para conseguir garantir essa necessidade diária. Perfeito. Manuela, e um dos grandes assuntos aí que a gente está cada vez mais interessado, eu sei que você anda estudando muito esse assunto, probióticos. Falar sobre flora intestinal, sobre eubiose, disbiose. Explica para a gente um pouquinho aí, onde que isso pode influenciar na questão do nosso intestino e das doenças inflamatórias intestinais. O que você tem para falar para a gente? Ah, então, é um assunto que eu tô me apaixonando a cada dia, tô aprendendo ainda, né? Tô aí sempre tentando me atualizar, aprender, mas como se diz, e se vem dizendo há um tempo já, que o intestino é o nosso segundo cérebro. E isso eu concordo, a gente vem estudando e vendo que essa disbiose, que seria essa alteração na flora intestinal, ela não estando harmônica, ela pode desenvolver várias doenças que a gente nem imagina, né? E está relacionado muito até com a doença inflamatória, porque já a doença em si já é instalada no intestino. Então, que se tenha que, em alguns momentos, não adianta eu vim com uma prescrição, com um plano alimentar, mas sem antes eu tratar esse intestino. Né? Então, por quê? Porque eu preciso que melhore essa disfunção intestinal, essa desbiose, para que ele seja efetivo, para que realmente o que eu vou consumir seja absorvido. Então, eu preciso muitas vezes entrar com prebióticos, probióticos, para que eu possa melhorar essa flora intestinal, preparar ela novamente para receber os alimentos e ser efetivo na sua absorção. Concordo. Hoje se fala muito em microambiente intestinal, né? Na verdade, lá em cima, né? Onde você falou nas cerdas, nas microvilosidades da célula intestinal, que ela é responsável principalmente do intestino delgado pela absorção de nutrientes, nós temos esse ambiente que é muito frequentado por diferentes famílias de bactérias, vírus, fungos, né? Na verdade, a flora intestinal não é só bactéria, né? A gente sabe que existem várias outras famílias de micro-organismos que moram lá em cima. E os alimentos podem influenciar nesses probióticos, nessas bactérias? O que Pode, comemos influencia? influencia. Os alimentos industrializados, eles acabam, né, alterando mais a nossa flora intestinal. Eu estou vendo ali que umas colocaram, pode consumir o kombucha ou kefir, né? Realmente são alimentos que a gente autoriza, que libera, porque ele vai ter o seu probiótico natural. Então, ele vai auxiliar mesmo no trânsito intestinal a reconstituir uma flora mais saudável. Então, esses alimentos ali que eles até sugeriram e colocaram aqui, eles auxiliam beneficamente. Mas tem aqueles que podem prejudicar e tem aqueles que podem melhorar. Então, assim, eu posso fazer um resumo em que, na verdade, nós temos que nos preocupar. A alimentação, ela cobre desde as necessidades básicas, em termos de proteínas, gorduras, carboidratos, até função anti-inflamatória, do ponto de vista de uma inflamação, de uma doença inflamatória, até a nutrição tem importância na microbiota intestinal, ou seja, tudo, além da função social, função protetora, ou seja, não tem como não dar atenção para a alimentação, né? Principalmente do nosso intestino, principalmente quando a gente está
a gente está com um processo inflamatório lá dentro, né? Eu acho que essa conversa aqui, Manu, eu aprendi muito, tá, com isso tudo, e espero que fique muito claro para o pessoal que está nos acompanhando, que realmente assim começa a olhar um pouquinho mais de carinho, né, para a questão alimentar, né? Nem só o fato de não doer não quer dizer que realmente esteja tudo bem, né? Na Bem, verdade, nós temos coisinhas lá que a gente tem que dar mais importância, concorda? sim. E uma dica agora com o pessoal aí nessa pandemia, essa quarentena, é um momento assim propício para a gente prestar atenção no que está comendo, né? A gente vem de uma vida corrida, trabalho, e a gente não presta atenção no que está se alimentando. E hoje fala muito também dessa alimentação plena, da gente prestar atenção no que está comendo, sentir o cheiro do alimento, mastigar, saborear. Tudo isso é um momento assim que a gente pode estar aprendendo a fazer agora na quarentena, né? Que a gente tem mais tempo. Isso é um hábito saudável, isso faz a gente não exagerar na alimentação, né? A gente vai ter aquele sinalzinho do cérebro que tem uma saciedade antes do que a gente comer voraz e mastigar muito rápido a comida. Então, isso vai proporcionar uma saúde, a gente vai ingerir menos alimento, vai controlar o nosso peso, vai ter uma melhor digestão. Então, hoje está se falando muito nesse mindfulness, né? Então, essa alimentação, prestar atenção bastante na alimentação, aproveitando agora que a gente tem um tempo maior, né? As pessoas que podem, Boa. a quarentena está aí para a gente se reeducar. Ó, tá quase no final da nossa live. Live boa é aquela live que é um bate-papo gostoso, mas eu acho que live boa também é uma live que tem um tempo, né? A doutora Sandra Roskamp, uma excelente gastropediatra aqui da cidade, ela mandou uma pergunta muito boa. Pode citar mais alimentos que seriam alimentos que têm uma propriedade mais anti-inflamatória? O que está hoje mais os estudos têm falado quais são os alimentos que têm capacidade de ser mais anti-inflamatórios? Essa eu vou dar uma dica, né? Fala-se muito em cúrcuma, correto? Correto. Emanuela, Sim. quer comentar para nós aprendermos mais? Então, hoje tem se falado, né, além da propriedade ali do óleo de peixe, ômega 3, a cúrcuma tem vindo aí com várias propriedades, né, assim, um alimento funcional que tá em alta, e tem estudos já, só não me recordo muito agora, mas relacionado com foco em pacientes em doença inflamatória. Só que a gente vê que com esses estudos, a quantidade não é uma quantidade que a gente coloca só para temperar ou refogar um alimento, ela é uma quantidade bem maior. Então a Tá. gente tem que ver também essa proporção, não é o pouco da cúrcuma que a gente vai usar num dia, uma vez por semana, que vai dar esse efeito também. Então existe uma dosagem e existe uma frequência para que ele tenha esse efeito terapêutico, né, nutracêutico. Ó, perfeito. E ó, por favor, uma pergunta aqui. Por favor, fala do leite de coco em pó para pacientes com retocolite. E aí? Olha, esse aí não vou saber responder. Tá bom. Mas eu prometo que então eu vou atrás para fazer tentar Muito responder bom. para você. Nutricionista Emanuela, excelente, parabéns. Estou recebendo um monte de parabéns, você deve ter visto aí. Agradeço as palavras muito boas aí, pessoal, de que vocês têm falado para a gente aqui. Eu estou com aqui no computador aberto ao lado aqui, meu grupo de profissionais de doença inflamatória intestinal do Brasil, vários professores aqui dando os parabéns para a nossa live. E eu acho que isso está indo, começou com uma coisa muito gostosa, bate-papo, e está dando muito certo, assim. E, Manuela, foi muito bom, achei excelente, entendeu? Aprendemos bastante, espero que as pessoas entendam como a gente vê a nutrição, né? Quando a gente, às vezes, no consultório enche o saco um pouco, ou pressiona de uma certa forma, no sentido de vocês participarem e dar importância nessa questão da doença, da alimentação doença inflamatória, é porque ela, como a nutricionista Emanuela comentou, ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é extremamente importante e tem uma capacidade de ajudar no tratamento extremamente grande, né? Então, agradeço muito.
E, Manuela, por favor, seus últimos comentários aí, e eu já vou aproveitar, eu vou dar boa noite a todo mundo e agradeço a live aí, pessoal. Tá? Epa, Manuela. isso. Sou muito grata por participar dessa equipe, né? E pelo hospital também amo de paixão o que eu faço e poder ajudar as pessoas. Eu acho que esse é um dos meus propósitos de vida. Fico muito feliz quando a gente pode estar proporcionando isso. E grata pelo Dr. Juliano, pela doutora Kátia, que são pessoas extremamente humanas. Então, são profissionais que a gente sabe que têm uma visão do paciente como um todo, né? Então, não é só prescrever o medicamento, não é só fazer a cirurgia. A gente vê que vocês se importam mesmo com o paciente, vocês querem que eles melhorem o estado nutricional, vocês querem que eles melhorem a parte emocional, com acompanhamento psicológico. E esse eu acho que é todo um diferencial que só tem ganho é o paciente, né? Com Então, certeza. eu acho que esse é um diferencial muito bonito, né? Porque não visa só essa parte da consulta em si, mas é a gente poder dar uma atenção e vocês conseguem enxergar, ter essa sensibilidade de ver o paciente como um todo, não Que só a bom. doença. Nós fazemos isso. Eu acho que a equipe está toda aí, trabalha legal e o clima é muito bom, né? Muito bom. Agradeço, pessoal. Olha, a gente chegou com 104, 105 participantes nessa live. Foi muito... 107? 107 participantes nessa live. Foi muito bom. Realmente foi muito, muito gostoso esse bate-papo. A gente deve programar algumas coisas. A gente foi mais intenso agora nesse mês de maio, porque acabou. É o Maio Roxo, é o mês da conscientização. Vou mostrar a nossa camisa aqui. Manuela, depois você É. mostra aí a camisa aqui que nós estamos. É isso aí. E, gente, estamos aí. Espero que tenham gostado e a gente vai conversando, né? Boa noite a todos. Se protejam, usem máscara, usem álcool gel, fiquem em casa quando puder, façam coisas saudáveis e isso vai passar, né? A gente vai passar por isso aí sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos, um abraço, gente, obrigado. E Manuela, um beijo para vocês, um Tchau, abraço para todo tchau. mundo. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau.